Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu estou muito feliz, primeiramente pelo Deus pela qual nós estamos perante a tua face. E em segundo lugar, por vocês que estão comigo, estamos juntos, estamos nessa caminhada já quase 5 anos. Sou muito grato por você que é inscrito no meu canal, você que tem ajudado a divulgar este canal. Eu sou muito grato por você. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã. Você que está sempre de madrugada, durante o dia e a noite, nós estamos juntos. E eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é essa: devemos ser luz ou sal? Os dois. Luz e sal. Por quê, irmão Nilson? Porque Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, e o versículo de número 13, ele diz: vós são o sal da terra. O que ele quis dizer? Porque o sal parece que quase não tem muito valor. Parece que é uma coisa assim, existe algum tempero, parece que é muito mais valorizado do que o sal. Custa muito mais caro do que o sal. Mas qualquer tipo de alimento pode ter todo tipo de tempero, mas se faltar o sal, faltou tudo. Porque o sal é o que dá o sabor, é o que tempera, deixa o gosto, uma carne sem sal, um churrasco sem sal, qualquer tipo de comida sem sal. Que sabor tem? Então Jesus diz: vós são o sal da terra. Vós vai temperar. Vós são o tempero deste mundo. O que Jesus estava expressando para os religiosos daquela época: vós são o sal deste mundo. Onde houver guerra, contenda, discussão, que você leva a paz. Se lá está havendo conflito, guerra, contenda, você vai levar a paz. Você não vai chegar lá e colocar mais lenha na fogueira, colocar mais gasolina no fogo. Você vai procurar trazer a paz. Onde há falta de amor, você vai levar o amor àquelas pessoas. Onde há desunião, um povo desunido, você vai levar a união àquele povo. Fazer eles entender que devemos ser um povo unido, porque um povo unido jamais será vencido, como diz a música. E você olhar para um povo que não perdoa, um povo que vive ali, talvez uma tribo, uma cidade ou uma nação, você pode levar ali para aquele povo o perdão. Fazer aquele povo entender o que é o perdão. Aquele povo não se entende, ninguém se perdoa. E um lugar onde há essas coisas, você vai e leva o perdão. Porque o perdão é necessário. Porque perdoado uma vez para sempre. Há uma ilustração que diz que uma certa rainha tinha algum segurança, mas ela tinha um segurança que ela muito confiava. E um certo dia ela flagrou
aquele segurança de mais confiança que ela tinha dentro do seu quarto, roubando a sua joia. Ela disse: ô seu ladrão descarado, você, que era o segurança que eu mais confiava, você me decepciona. Você dentro do meu quarto, abrindo o meu baú, roubando as minhas joias. Eu vou mandar te degolar. Ele caiu de joelho e suplicou aquela rainha que não o tirasse a vida, mas que perdoasse. E ela, então, compadeceu por aquele homem e estendeu o cetro. Irmão Nilson, o que é cetro? O pastor carrega um cajado e o rei, rainha, carregava um cetro, que é uma vara de ouro na ponta. Tinha ali um símbolo. Isso era conhecido como a vara real de um rei e de uma rainha. E ela estendeu então o cetro para ele e disse: está perdoado. Então perdoou aquele homem. Mas passando alguns dias, ela fragou outra vez aquele mesmo segurança dentro do quarto dela, roubando a sua joia dentro do baú. Ela diz: ô seu ladrão descarado, outra vez, a segunda vez que eu deparo com você aqui dentro do meu quarto. Ela diz: não, majestade, a primeira vez. Não, essa é a segunda vez, majestade. A primeira vez, majestade. Não, esses dias atrás eu flaguei você roubando as minhas joias. Agora outra vez, ela diz: outra vez não, a primeira vez. Por quê? Porque ela tinha perdoado. E o perdão não se lembra mais, é esquecido. Então não adianta você dizer que perdoa, porque esse negócio de desculpa, isso não existe. A Bíblia disse perdoar, perdão, é esquecer, é passar uma borracha em cima. Quando a gente era criança que escrevia alguma coisa errada, a professora vinha com a borracha e apagava e mandava nós escrever certo. Então, perdão é esquecer. Então diz: majestade, é a primeira vez, porque a outra tinha sido perdoada. Então, meu irmão, é isso que Jesus disse: vós são sal da terra, vós vai temperar, trazer o tempero para este mundo. É isso que Jesus quis dizer no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus: vós são sal dessa terra. Vós estão aqui para temperar este mundo. No versículo 14, ele diz: vós são a luz do mundo. Olhando para a luz, ele diz ainda que alguém tenta esconder a luz dentro de um baú, debaixo da cama, em qualquer lugar, mas se existir uma pequena brecha, vai sair o resplendor daquela luz e alguém vai saber que ali dentro existe uma luz. Por mais que alguém tente esconder a luz, mas a luz vai resplandecer. Como a própria Bíblia diz que Jesus era a luz do mundo. Quando ele surgiu, ele iluminou o mundo inteiro. Foi iluminado por Jesus. Porque todos que olhavam para ele via a luz que resplandecia sobre ele. Aleluia. Isso é maravilhoso. Por mais que alguém tenta esconder a luz, ele não consegue. É um brilho que o homem e a mulher não conseguem. Existe uma ilustração de uma serpente, uma víbora, que perseguia um vagalume. E ela começou a correr, andar atrás daquele vagalume. E aquele vagalume fugia daquela víbora,
Por 3 dias aquela cobra perseguiu aquele vagalume. Até que um dia ele cansou de ser perseguido por aquela víbora. Então ele parou e aquela cobra parou bem próximo dele e disse: antes que você me ataque, eu quero lhe fazer 3 perguntas. Aquela serpente disse: eu não tenho por costumes de abrir exceção para as minhas presas. Mas pode dizer, te fiz alguma coisa? Não. Sou da sua linha alimentar? Não. Por que então você me persegue? Terceira pergunta. Por causa da sua luz. A sua luz me incomoda. Aonde você está, eu te vejo. E eu não consigo, eu não suporto a sua luz. Então, por isso que eu quero te destruir. Então, irmão, o que nós aprendemos com essa ilustração? Que aquela cobra não suportava o vagalume por causa da luz do vagalume. Assim somos nós. Muitas vezes, você é luz no seu trabalho. Você não sabe. Você é luz na sua escola, mas você não sabe que você é uma luz. Os outros, quem sabe, que fala, que comenta sobre você. Você é luz no bairro que você mora, perante seu vizinho. Você é luz ao andar nas ruas. Em qualquer lugar, numa festa, qualquer lugar, a atenção é voltada para você. Você demonstra sua luz, ainda que você não queira, mas alguém olha para você e vê em você algo diferente. Não é porque você está de paletó e gravata. Não é porque você está com um vestido longo e cabelo longo, porque as indianas, as mulheres muçulmanas, elas usam vestidos compridos e cabelos compridos. As indianas, da mesma forma. Os políticos, os deputados, os governadores andam de paletó e gravata. Então isso não é símbolo de santidade. Onde está a santidade? A pessoa olha como olhou para Pedro, quando Pedro estava perante ali o julgamento de Jesus, ali perante o sacerdote. Aquela mulher, uma das servas do sumo sacerdote, olhou para ele e disse: você é um dos tais. Você é um deles. Mas quem disse que Pedro era? Pedro estava sentado quieto, calado. Ela disse: você é um deles. A sua maneira de ser, em tudo, te denuncia. Eu quero contar um testemunho não para a minha grandeza. Não importa que você seja do sistema. E eu não estou dizendo aqui falando alguma coisa contra o sistema. Mas eu, quando era do sistema, eu trabalhava numa empresa de ônibus. E certa vez eu peguei um ônibus lá na cidade de Barretos. Ia gastar. Eu andei mais ou menos umas 7 horas. E o motorista, eu estava fardado, com crachá da empresa, de gravata, uniformizado, camisa branca e tal. E ele disse: você vai comigo na cabina. Eu entrei dentro daquele ônibus e sentei na cabina ali, junto com o motorista, tem um banco do lado, e comecemos a conversar. Falamos da nossa infância, falei da nossa vida quando a gente era jovem, de escola, falei da vida conjugal, de família, aí fomos conversando e conversando. Falei da nossa profissão como motorista. E fomos conversando, e fomos viajando, viajamos umas 7 horas juntos. Quando estava aproximando da rodoviária, aonde eu ia descer, ele olhando para mim, ele disse: eu queria fazer uma pergunta. Será que eu não vou te ofender? Eu falei: não. Eu falei assim: eu quero te fazer uma pergunta, que eu estou incomodado desde a hora que você entrou aqui dentro dessa cabine. Eu disse: pode perguntar. Ele disse: você é crente? Porque naquele tempo não se usava esse título evangélico. Porque, na verdade, dentro da Bíblia não existe isso. O apóstolo Paulo nunca diz, nenhum apóstolo diz: nós somos um povo. Não, nunca disse. Paulo nunca disse: nós somos um povo evangélico. Não existe aqui dentro.
Isso eu comecei a ouvir do ano 2000 para cá, no início do século 21, porque até no fim dos anos 90 ninguém se falava nisso. Falava crente e protestante. Agora que criaram músicas evangélicas. Ninguém falava música evangélica. Vamos cantar, vamos ouvir um hino. Tal irmã, tal, vai cantar uns hinos. Hinos de louvor a Deus. Depois começaram com o negócio de música gospel. Eu sou evangélico. Começaram com esse negócio de evangélico e essa onda pegou, mas biblicamente não. Eu não chamo esse povo de evangélico. Eu chamo esse povo conforme a Bíblia chama. Porque Jesus disse para Tomé, seja crente e não incrédulo. Por que ele disse seja crente? Porque crente é aquele que crê. Crente não é uma seita, uma religião, o nome de uma religião. A palavra crente significa crer. E Tomé disse, eu só creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos se eu ver e tocar as mãos nele. Então aí eu passo a crer. Aí fora disso eu não creio. 8 dias depois Jesus apareceu e disse, Tomé, seja crente e não um incrédulo. Então, meu irmão, você muitas vezes, você é luz aonde você está. Você passa, alguém olha para você, vê o seu comportamento. Da sua boca não sai nenhuma palavra escandalosa. Você não fala da vida de ninguém. Não é por você não beber, não fumar, não jogar, não dançar. Não é, é o seu bom comportamento, porque o Espírito Santo está dentro de você. É o Espírito Santo quem cuida de você. Como disse o apóstolo Paulo, capítulo 8 de Romanos, versículo 26, o Espírito Santo é o que intercede por vós. E no versículo 14 ele diz, aquele que tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É ele quem te guia. Então o mundo olha e vê em você aquilo que eles não têm. Então por isso que o título da mensagem é essa, luz ou sal, os dois. Nós que estamos na graça, e muitos que não estão na graça, estão dentro do sistema, são luz e são sal para temperar este mundo. Meu irmão, eu creio que você entendeu a mensagem. Eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir para você, sempre eu peço que curte e compartilhe, mas eu vou pedir que deixe o seu like. Dá o seu like, que o YouTube vai me ajudar. Que cada vez que você dá um like, o YouTube manda lá 5, 6 recados. E isso vai ajudar este canal a crescer. Então eu já te agradeço antecipado, meu irmão e minha irmã. Graça e paz para todos. Bye, bye.